Com certeza você já ouviu falar da mitologia grega. Sendo uma das mitologias mais populares do mundo, a maioria das suas histórias possuem a presença ilustre dos mais famosos deuses e heróis, o que dá a impressão de que eles aparecem em todos os mitos. Porém, nem todos os personagens possuem esse papel. Tem alguns que aparecem de vez em quando, porém não são tão falados e indispensáveis como Zeus, por exemplo. Prometeus é uma figura constante na mitologia, aparecendo bastante nos mitos sobre a Grécia Antiga. Histórias mais conhecidas sobre ele envolvem outros heróis e divindades, o que faz ele ser menos lembrado que esses. Para termos uma ideia da presença de Prometeus nas histórias mitológicas, desde quando Zeus lutou para se tornar rei até o momento em que Hércules exerceu seus trabalhos mais famosos, ele já estava presente. Mesmo não sendo um deus ou um rei da Grécia, ele foi um símbolo muito importante para a arte e a literatura de vários países do mundo. Mas quem foi Prometeus e o que ele fez para ser tão lembrado? Já deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o universo mitológico. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Para começar, vou falar um pouco sobre essa mitologia tão conhecida. A mitologia grega fala de vários seres e homens, mas antes dos homens, ela se focava em raças que vieram antes dos humanos, que são os deuses e os titãs. Nosso herói Prometeus era um titã, filho de um titã chamado Jápeto. Seu nome significa premeditação. Prometeus tem um papel importantíssimo e destaque na mitologia por ter roubado o fogo dos deuses e o dado à humanidade. Ele é considerado um titã benevolente e sábio, ainda mais do que os deuses. Na mitologia grega, os titãs criaram a primeira raça de humanos, e a partir de um titã, Zeus nasceu. A seguir, os outros deuses criaram as 4 raças humanas restantes. Porém, existe uma lenda da criação que envolve Prometeus, o colocando no centro da história. Nesse mito, o titã e seu irmão Epimeteu deveriam criar a humanidade, após os deuses darem este cargo para eles. Epimeteu, impulsivo, criou primeiro todos os animais, os dando agilidade, astúcia e força. Ele usou todos os presentes para criar os animais, o que fez Prometeus criar os homens do barro e água. O primeiro homem criado foi Fëanor. Ele passou a andar como os deuses, ereto. Prometeus foi um dos primeiros titãs. De acordo com os mais variados mitos gregos, ele também era primo de Zeus. Após a guerra entre titãs e deuses, Zeus mandou o primo Prometeus para o Tártaro, pois o mesmo não aceitou a guerra. Porém, como Prometeus não estava diretamente envolvido com a guerra, Zeus o tirou do Tártaro e deu para ele a missão de criar o homem. Ele deveria criá-lo da terra e água, e assim ele o fez. Porém, enquanto trabalhava nisso, ele criou afeto por sua criação, já que não se importava tanto com os deuses, o que fazia ele sentir vontade de estar com a sua criação e ajudar os homens. Independente do que Prometeus pensava ou queria, Zeus não tinha a ideia de dar poderes aos homens. Porém, Prometeus queria ajudá-los suprindo alguma necessidade, já que estava gostando tanto deles. Assim, ele teve a ideia de roubar um dos poderes de Zeus mais sensíveis e importantes. Este era o fogo de Zeus. O mito do fogo de Zeus roubado por Prometeus nos faz pensar a respeito do que teria acontecido caso o titã não tivesse roubado o fogo. O que a humanidade faria a respeito? Após o titã roubar esse fogo, ele foi preso por Zeus, porém adorado pelos mortais que ajudou. Entendendo o roubo de Prometeus como um dos maiores crimes da história da mitologia grega, Zeus, como punição, o acorrentou a uma pedra, junto a uma águia que aparecia todos os dias para comer o seu fígado. Por relatos de Hesíodo, que escreveu a versão mais completa dessa história, os homens tinham um fogo bem antes de Prometeus roubá-lo de Zeus. Porém, o próprio Zeus teria tirado esse fogo dos homens. Por isso, Prometeus tentou enganar o deus roubando de volta esse fogo. Mas como Prometeus conseguiu esse feito? Hesíodo, em seu relato, contou toda a história. Tudo começou com um pedaço da carne do boi servido por Prometeus para os deuses, juntamente com seus primos. Ele também serviu para os homens. Prometeus era astuto. Então ele serviu o boi inteiro para todos estes, mas o dividiu, oferecendo o estômago do boi para os deuses. Dentro desse estômago estavam as vísceras cheias de gordura e a pele carnuda do animal. Para os homens, Prometeus serviu ossos de boi, que ele tinha escondido abaixo de uma camada de gordura do animal, que era muito saborosa. Zeus ficou irritado com isso. Ele queria saber por que Prometeus deu as partes mais suculentas do boi para os mortais, e para os deuses ele deu o estômago. Então ele foi tratar disso com o titã. O titã astuto pediu a Zeus que escolhesse a porção dividida do boi que ele preferia. Assim Zeus poderia escolher o oposto. Mas o deus dos deuses não era bobo, e percebendo que Prometeus o estava enganando, ele examinou os ossos e o estômago.
Lá ele viu que o estômago estava rico de carnes bastante suculentas e os ossos bastante gordurosos. Assim ele percebeu que o Titã estava a ponto de enganá-lo e, ficando irado, puniu os homens, os limitando a usar qualquer fogo. Por isso Prometeus o enganou e roubou o fogo do Monte Olimpo. Com mais detalhes, a chama do fogo eterno. Ele roubou essa chama transportando em um talo de erva doce. Esse talo de erva doce possuía uma medula que queimava devagar, a tornando uma ótima opção de transportar o fogo. E assim ele fez. Transportou o fogo e levou aos homens. Por mais que Zeus ficasse irritado com a peripécia do primo Prometeus, o Titã não poderia deixar o homem sem fogo, já que o fogo é essencial para preparar muitos alimentos, para se aquecer no frio, entre muitas outras coisas vitais. Os homens não possuíam poder algum, e Prometeus sabia disso. Por isso, a sua empatia pela espécie que criou foi mais alta, a ponto de ele decidir usar a sua astúcia para ajudar a sua criação, mesmo passando por cima da autoridade dos deuses tão próximos a ele. Mesmo assim, Zeus o acorrentou em uma pedra com a punição de uma águia comer o seu fígado todos os dias. Após isso, o tempo passou e Zeus decidiu libertar o Titã dessa punição em troca da revelação de uma profecia contra Zeus, que o destruiria. Prometeus recusou a oferta e nada foi feito. Muito tempo depois, Hércules, o filho de Zeus, estava cumprindo seus trabalhos. Enquanto viajava, viu Prometeus preso à pedra e decidiu matar a águia e libertar o Titã. De início, Zeus não concordou com a liberdade, ficando irado. Mas depois ele acabou dando a liberdade para Prometeus. Porém, Zeus obrigou o Titã a usar um acessório que lembrasse a ele a sua punição. O deus dos deuses mandou o Titã fazer um anel das correntes que o prendiam. Assim, ele teria que usar o anel por toda a eternidade. Por isso, a humanidade começou a fabricar anéis como forma de adoração e agradecimento a Prometeus por sua ajuda. Mesmo assim, Zeus não se sentiu vingado, e muito menos esqueceu das enganações de Prometeus. Em forma de punir a humanidade, o deus dos deuses mandou Hefesto misturar tudo o que fosse mais belo, melhor e mais doce, juntamente com seus opostos. Por isso, Hefesto usou cera e sílex, ouro e escória, neve e lama, a flor da rosa e o veneno do sapo, a voz da água e a rajada dos pavões, mel e fel, a beleza e traição do mar, o coração amoroso da mãe pássaro e a crueldade do tigre, e a fidelidade do cão e a inconstância dos ventos. Hefesto misturou todos esses elementos, moldando como Zeus descreveu a ele. Como resultado, surgiu uma bela mulher, tão bela quanto uma deusa do Olimpo. Zeus a chamou de Pandora, que significa toda dotada. Zeus deu-lhe o sopro da vida e assim aconteceu. O plano de Zeus se concretizou da seguinte forma. Ele enviou Pandora como presente a Epimeteu, o irmão impulsivo e apaixonado de Prometeus, que assim ficou ao ver a moça. Seu irmão Prometeus alertou o homem para não aceitar presentes dos deuses, mas Epimeteu não deu ouvidos a ele e casou-se com Pandora imediatamente. Os deuses encheram o casal de adornos e presentes, um mais belo que o outro. Por sua vez, Zeus presenteou o casal com uma caixa, linda e bem trabalhada, chamada de Caixa de Pandora. Assim que a bela Pandora abriu a caixa, todo o desespero e sofrimento existente se espalhou na humanidade, e assim Zeus conseguiu se vingar. Por meio desse mito, Prometeus é o indutor do fogo e inventor do artesanato. Ele era visto como o pai da humanidade, por isso o fato de ele ser adorado pelos homens não surpreende a ninguém que conhece esse titã. Havia um santuário para Prometeus no bairro do Oleio em Atenas. Ele também foi homenageado em um altar, onde está com Hefesto. Também havia um altar para Prometeus na Acadêmia, localizada em Atenas. Este altar estava no local onde vários atletas corriam com tochas acesas para a cidade. Nessa competição, os corredores não podiam deixar as tochas se apagarem enquanto corriam com elas. Caso a tocha de algum atleta caísse, ele era imediatamente desclassificado. Essa competição era conhecida como Prometia. Na cidade de Argos, no sul da Grécia, os moradores possuíam um túmulo de Prometeus e o guardavam, o honrando como um herói. Em Opus, na Grécia Central, também existia um túmulo de Prometeus sendo homenageado. O mito de Prometeus é um dos mais populares, inspirando muitas manifestações artísticas, além de ser dito e usado na ciência e literatura. Vários artistas, compositores e autores se inspiraram com a história desse titã, criando obras com referências a Prometeus e a sua história. Entre as manifestações artísticas mais conhecidas estão o romance de Mary Shelley, em 1818, chamado Frankenstein, com um segundo título, The Modern Prometheus, e a peça Prometheus Bound. Shelley e outros escritores românticos viam Titã como um gênio prototípico. Ele inspirou diversos poemas, sendo o personagem principal destes. Beethoven criou uma composição musical totalmente inspirada no mito de Prometeus.
O titã criador dos homens também foi mencionado em obras de famosos escritores, como Franz Kafka, Shakespeare, Thomas Hardy e James Joyce. Prometheus também se tornou objeto cultural no geral, estando no cinema, em gibis e histórias de ficção. Sobre o conhecimento de Prometheus pela ciência, ele passou a representar o avanço de todo o conhecimento da humanidade. Assim, seu nome está em diversas descobertas científicas. Um satélite de Saturno possui seu nome, sendo homenageado até hoje por seus feitos para a humanidade. Você gostou da história de Prometheus? O titã que roubou o fogo do Olimpo? Se sim, deixe o seu like, comenta qual ser mitológico você quer ver no canal em breve. Se inscreva se não for inscrito e até logo!